Camila, como precificar palestras somente pela hora do seu trabalho? Gente, eu penso o seguinte, tá? A gente precisa pensar, logicamente, sempre na questão da estratégia. Palestra existem dois caminhos. Você tem o caminho de fazer a palestra gratuita e, naturalmente, isso vai te abrir portas de uma maneira mais fácil, né? Porque quando o pagamento ele é uma barreira, ele passa a ser uma barreira entre você executar aquele serviço e a pessoa ter interesse, e até caixa, né? Principalmente pensando em empresa ou instituição, para arcar, às vezes isso dificulta um pouco, principalmente para quem está começando. Então, se você ainda não tem um bom posicionamento, se ainda não tem não é ainda, né, uma referência, se você ainda tem isso de uma maneira não tão presente aí na sua região, eu optaria pela ideia da palestra gratuita, só que com um combinado com quem for te contratar, quem for fechar esse acordo contigo. Que você faça, né, eu sei que você vai obedecer, o script das palestras que encantam. O que é o script das palestras que encantam? Entre tantos e tantos detalhes, né, que eu não conseguiria falar tudo isso para vocês aqui, inclusive no VD6 são 4 aulas, você precisa falar do seu serviço e isso precisa estar claro para quem for te contratar ou acordar contigo. Então, fulano, eu vim aqui, estou oferecendo meu tempo, meu conhecimento e tudo, e eu quero uma permissão para no final falar do meu serviço, que é onde você apresenta o seu trabalho. Ok. Quando é gratuito, teoricamente a gente tem mais facilidade de fazer isso. E o que acontece? Naturalmente a gente tende a ter mais gente com a ideia de agendamento. Ou o serviço que você queira divulgar, porque às vezes pode ser, e aí você vai lá para o além do consultório, né, que é um tema aí que eu sempre enfatizo bastante, de pensar, às vezes é um grupo, às vezes é um grupo de desafio, às vezes é um curso, eu não sei, um workshop aprofundado, e pode ser também, qual é o serviço que você quer oferecer lá, e já abrindo, né, aqui, eu acho que é importante a gente nessa conversa sempre trazer, que a psicoterapia individual, ela é um tipo de serviço que a gente pode oferecer dentre, sei lá quantos outros, que ajudam também nessa rentabilização. Ponto. Agora não, Rosane, eu quero ser um psicólogo, uma psicóloga e eu quero ser um palestrante profissional, um palestrante que ganha dinheiro fazendo palestras, então eu quero fazer palestras pagas. Eu tenho, inclusive, uma grande amiga que está nesse mercado de palestras há bastante tempo, inclusive ela é palestrante profissional, inclusive ela tem mentoria para palestrantes, né, pessoas que querem ser palestrantes, e ela tem uma rede de pesquisa gigante, ela faz palestra fora do Brasil, enfim, e no ano passado eu pedi até algumas orientações para ela, né, em relação a essa questão das palestras, porque eu sei que muitos de nós assim, têm esse interesse, né, de rentabilizar também com as palestras. E normalmente o cálculo para a palestra é esse cálculo aqui, Camila, de pensar na sua hora de trabalho e normalmente duplicada. Por quê? Porque a palestra ela te exige um tempo de preparo, né? Não é só você ir lá e 40 minutos entregar uma aula. Não é isso, né? E até porque a palestra que encanta, naturalmente, ela não é uma aula específica, ou dependendo aí do público também que você queira encaixar isso. Mas normalmente é pela sua hora de trabalho, sim, pensando no seu atendimento individual. Agora não, Rosane, eu quero me tornar palestrante profissional, eu não quero pensar na minha hora de atendimento. Aí você tem que fazer pesquisa de mercado na sua região. Por quê? Segundo dados dela, né, que é uma profissional de excelência nisso, um palestrante profissional no Brasil hoje está ali começando entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para cada palestra, podendo chegar a 50 mil para uma palestra, né? Dela, especificadamente, assim, que é uma mentora de negócios nisso, é R$ 20 mil a palestra dela, de 40 minutos, se eu não me engano, 40 a 50 minutos, alguma coisa assim. Mas é um outro mercado, é um outro negócio, é um outro jeito de fazer, né? Só para vocês terem mais ou menos aí uma clareza em relação a isso, né? Eu entendo. E aí depende, por exemplo, eu não faço palestra sendo paga para fazer palestra. Eu sempre acredito que o que eu ganho com pessoas me indicando, tornando meu nome conhecido e buscando agendamento depois, às vezes é maior do que cobrar, por exemplo, R$ 1.000 e não poder falar do serviço. Agora tem o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você rentabilizar, então ter sim retorno e poder falar do seu serviço no final. Que normalmente é um acordo que pode ficar aí. Às vezes você consegue um valor um pouquinho menor, né? Fazer algum tipo de pacote, alguma coisa assim, mas que te possibilite sempre, de verdade, usar isso na sua divulgação inteligente. Porque não é um ponto que você vai fazer uma vez só, né? A ideia não é essa. A ideia é você criar um mecanismo que o seu nome se torne conhecido dentro desse mercado. Então,
Seria mais ou menos por aí, tá? A ideia aí da precificação. E, de novo, precisa entender como é que essa questão da palestra, ela entra no seu modelo de negócio. Vamos lá? Dúvidas? 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 Patrícia, Rosane, é legal montar grupos de estudos relacionados ao nicho que escolhi, aos instrumentos e às técnicas que eu uso? Você está dizendo para você se aprofundar com outros colegas? Deixa eu ver aqui. Montar grupo de estudo relacionado ao nicho que escolhi, aos instrumentos e às técnicas que eu uso? Eu acredito que sim, né? Se você tem colegas que sejam parceiros, pessoas que de verdade, tá? Colaboram contigo, que querem crescer. E, gente, isso não, às vezes não é tão simples, né? Ontem mesmo eu tava fazendo uma consultoria com uma aluna aqui, e ela me contou uma experiência de alguém que pra ela era, assim, uma best, né? Uma super amiga. E no final o negócio não era muito assim, não. Então, assim, eu acho que vale, claro, né? Eu tô aqui com esse trabalho todo pra psicólogo, e eu penso muito nessa ideia, assim, de crescer junto. Mas a gente também tem que tomar alguns cuidados. Agora, se você tem, tá, Patrícia, um grupo de pessoas que você confia, são colegas que estão aí numa jornada contigo, vale a pena sim. Eu falo porque quando a gente está num grupo desse, a gente tende a compartilhar nossas ideias, a gente tende a compartilhar nossas estratégias. E se pra você a ideia de alguém amanhã fazer o mesmo que você faz, do jeito que você faz, não for um problema, aí tá tudo bem, tá? Aliás, aquilo, né? Eu falo sempre sobre essa questão aqui. Concorrência. Hoje eu tenho colegas, alunos aqui que falam sobre ansiedade e que falam coisas muito parecidas com aquilo que eu falo. E natural, tá tudo certo, porque ninguém fala do jeito que eu falo, porque ninguém é eu, entendeu? Cada um tem o seu jeito. Mas assim, primeira coisa é você. Se você não se incomodar com isso, e eu falo, né, a gente tá num mundo onde tem muito esse Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aquilo, né, se você tem maturidade emocional para lidar com isso de uma forma tranquila, e se isso não for um problema, tá tudo certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Camila, já fiz algumas gratuitas divulgando meu trabalho e filmando. Com essa divulgação, uma empresa me convidou e me pediu para uma proposta. Que legal, gente! Como trabalhei muito tempo no mundo corporativo, as pessoas me conhecem. Show de bola, então cobra, né? Nesse seu campo aqui, que é uma coisa mais específica, e ela já te pediu proposta, então naturalmente ela já tá pensando em serviço pago, vale a pena. Até porque às vezes pode ser que aí tenha um nicho muito diferente daquilo que você queira trabalhar. E é um jeito de você rentabilizar, né? E aí vem, tá, Camila? Se você já conhece essas pessoas, não sei, né? Eu entendo aí um pouquinho do que é o seu nicho, a sua demanda, mas as empresas hoje, elas estão carentes demais, principalmente por dois temas, né? Que tá aí atrapalhando muita gente saindo de licença, afastamento, principalmente, né? Depressão e ansiedade. Às vezes, se for algum tema nesse sentido e você entender que o seu script de trabalho, porque a palestra é fechada, ela é para um grupo específico, né? Não é uma coisa que você está fazendo em rede social, para grandes públicos. Então, se você quer aproveitar isso para rentabilizar, fazer um caixa, isso também eu acho que é importante, às vezes você sugerir alguma coisa que fosse dentro desses dois temas, isso vai te gerar agendamento mais rápido, né? E pode ser que isso faça sentido também, encaixando isso naquele seu nicho, que é uma coisa importante, ok? Vamos lá. Aí, ó, pronto, falar sobre maternidade e carreira nas empresas. Que legal, gente, tá conseguindo encaixar. Que massa! Muito legal, tá? Gente, eu vou ter que... Pera, um segundo. Goiano sobrevive sem ar, não, ó, já tô suando. Eita. Vamos lá. Se então, já sobre essa questão de maternidade e carreira, tá dentro do seu nicho, que lindo, melhor ainda, tá? Com certeza, parabéns por isso. Isso aqui é cheio de conquista, né? Fico tão feliz, parabéns, de verdade. É isso aí. Então, pensa nessa ideia que eu te falei, né? Da sua hora de trabalho. Oi, Flávia, vamos lá. Para dar palestras sem ter MEI, pode-se dar recibo comum de psicóloga? Olha, Júlia, esse detalhe aí eu não sei, tá? Primeiro, a gente não pode ter MEI, né? A nossa categoria não entra para ter MEI. Quando você quer se posicionar, então, como palestrante profissional, aí você é prestador de serviço, é outra coisa, e naturalmente você não se posiciona como psicólogo. Então, eu não acredito que o nosso recibo de psicóloga vale para esse tipo de serviço, tá? Aí é um contador que vai poder te ajudar melhor nisso. De fato, eu não sei. Até porque, né, eu falei para vocês, eu não faço palestra paga. Eu faço palestra gratuita para conseguir agendamento. Letícia, como é que fala do serviço no final? Apresentando sua proposta de valor. Que é um detalhe que eu ensino aqui, ó, nos mínimos dentro do VDC, tá, Letícia? Vamos lá. Cacarés, é isso? Ai.
Posso fazer um podcast também, é diferente de fazer live. Podcast, normalmente, você pode filmar ele, mas a ideia do podcast é o áudio, né? Então, você pode sim. Gente, ó, live, stories, feed, IGVT? Não, ITG... Ai, do Instagram? O vídeo do Instagram? ITGT. Ai, pai, perdeu. Mas os vídeos do Instagram podem ser maiores. Os vídeos do feed, LinkedIn, Facebook, YouTube. Gente, tudo isso é só ponto de contato. Anota isso aí. Tudo isso aqui é instrumento e ponto de contato. Só isso. Lista de transmissão, canal no Telegram, ponto de contato. Rosane, posso ter todos? Pode, tá? Claro que pode. A única questão é, a consistência é a chave do negócio. Então, você precisa pensar o seguinte: eu vou gravar um podcast. Não, você precisa gravar podcast toda semana, por exemplo. Rosane, eu vou fazer uma live no ano. Não, o ideal é que você faça uma live por semana, toda semana. Rosane, eu quero gravar vídeo. Eu vou gravar um vídeo, minha agenda, vai bombar. Não, você tem que gravar 2, 3 por semana. Né? A gente indica começar com 1, depois passa para 2, o ideal 3, e chegando no melhor dos mundos, que é todo dia. Então, assim, vale a pena, entendendo que cada uma dessas coisas aí, ela só é um ponto de contato entre você e esse futuro cliente, né, e esse futuro paciente, mas começa com aquilo que você tem mais facilidade e que você vai conseguir manter a longo prazo, porque eu vejo muita gente falando isso, né, e dentro do VDC aqui direto, ó, a titia puxa a orelha, porque tem gente que acha que vai fazer uma vez e pronto, acabou. Gente, ó, McDonald's faz propaganda, faz divulgação, faz isso a vida inteira, o tempo inteiro. Teoricamente, você pensaria assim, né? A gente pensaria assim, nossa, mas é uma marca conhecida mundialmente, eles não precisam disso, precisam, porque marketing, divulgação inteligente é pra vida de qualquer negócio, nunca para. A Coca-Cola, nossa, olha, a Coca-Cola e tal, a Coca-Cola, toda coisa aí de jogador que você vê, onde vem, vai agora, começa, né, esse clima aí do final do ano, vocês vão ver propagandinha lá do Papai Noel com a Coca-Cola, por quê? Não para. Então, assim, eu tenho um mentor de marketing digital e ele fala muito isso, assim, começou, não para mais. Então, não é uma coisa que você vai fazer uma ou outra vez. Você tem que fazer sempre. Segundo ponto, eu tenho medo, de verdade, tá? Eu falo porque hoje eu tenho equipe que me ajuda. Então, eu tenho 3 pessoas me ajudando hoje, aqui. Né? Tanto pra mim, no Psiconegócios, quanto para as outras coisas que eu faço aqui. E eu ainda sinto uma dificuldade gigantesca de manter tudo certinho. E eu penso que quando a gente começa, a gente trabalha sozinho. Então, a gente precisa tomar um cuidado. Agora, não. Pode ser que você tenha uma equipe, tenha gente aí para te ajudar e tá tudo certo. Mas, primeira coisa, começa e não para. Segunda coisa, a consistência é a chave do negócio. Terceira coisa, qualidade é muito melhor do que quantidade. Então, não faça por fazer. É importante também entender que todas essas coisas, elas são só instrumento, né? E quanto mais claro a gente tem isso, mais a gente sabe que é um trabalho diário. A ideia de que que isso não termina, né? Assim, não é, eu tô com a agenda cheia hoje, então acabou, Rosane, não vou gravar, não vou fazer mais nada. Nosso trabalho, ele é cíclico, né? Os pacientes, eles passam um ciclo conosco. Em algum momento eles entram, mas em algum momento eles saem também. E pelas mais diversas situações possíveis. Então, se a gente não continuar alimentando, não continuar trabalhando isso diariamente, isso vai parar, né? Então, isso vai fazer diferença sim. Então, é importante a gente entender que é um processo que está aqui. Vale a pena fazer todos? Vale demais. Mas pensando nesses elementos aqui, eu acho que isso também ajuda, contribui, tá? Peguei o seu exemplo aí só para abrir outros assuntos, tá? Gleice, você já fez palestra sobre psiconegócio dentro da faculdade? Gente, eu tenho até umas 2 ou 3 propostas para isso, mas eu ainda não fiz, tá? Mas é só por uma questão de gestão de tempo mesmo, mas eu tenho interesse sim. Eu falo que se a gente quer começar a psicologia diferente, a gente tem que começar na base, começar com quem tá lá na faculdade. Porque de algum jeito, lá na faculdade, eles ficam escutando lá, né? Que, ai, nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso não dá, entendeu? Vamos lá. Samara, Rosane, posso apresentar o meu trabalho no início da palestra? Samara, não é interessante, tá? Porque no início da palestra, você tem que fazer, e eu acho que você é VDC, se eu não me engano. Lembra lá? Você tem que fazer vínculo com essas pessoas. Então, você tem que, despertar a atenção delas e vínculo.
Porque o que ela vai levar na sua palestra é a sensação, a experiência. Então, no início da palestra, você tem que se mostrar, né? Tem aqueles elementos lá para te mostrar a sua referência, para mostrar a sua autoridade, de uma maneira muito sutilzinha ali, porque o seu momento no início não é vender você, assim, não é vender o seu serviço, é vender você, para ela te respeitar e prestar atenção, né? E logicamente, a palestra, a pessoa não está interessada na Samara, a pessoa está interessada em como a Samara pode resolver o problema dela. Então, por isso tem todo aquele roteiro lá. E aí, no final, quando você já tem a atenção e o respeito dessas pessoas, aí sim você fala de serviço e encaixa. Por isso que tem um roteiro, tá? Então, assim, cada coisa daquela foi pensada estrategicamente. E é o que eu uso na prática, tá? Então, e sempre funciona. Lá no comecinho, eu dava aula na hora de fazer palestra. E eu saía da palestra frustrada, porque ninguém me perguntava nada. Ou no fim, queria um ou outro perguntava. Depois que eu comecei a seguir aquele roteiro, estudando, né, esse posicionamento de palestrantes profissionais mesmo, e tendo consultoria disso, enfim. Quando eu comecei a entender o jeito de falar em cada etapa, mudou, sim, da água para o vinho. Foi igual a questão das entrevistas na mídia também. Eu senti que melhorou muito depois que eu comecei a ter um roteiro mais claro, tá? Luísa, você tem interesse em entrar aqui comigo ao vivo? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Luísa Carraro, é isso? Deixa eu ver se ela entra e ela pergunta ao vivo e a cores. Vamos ver aqui se dá. Foi? Tô te vendo? Tô vendo uma parede. Luísa, tá me ouvindo? Luísa? Ah, caiu. Que pena, gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Se eu conseguir, peraí. Deixa eu ver. Aí. Silvia, como preparar uma palestra UAU? Que legal isso. Isso aqui eu vou ter que pensar em conteúdo para as lives de segunda, tá? Pode ser que em algum momento eu faça aí uma live específica sobre roteiro de palestra. Não dá para falar disso tudo aqui agora, não. Mas vamos lá. Jaqueline, eu já emiti nota fiscal como consultora, pessoa física. Procura a prefeitura, emite e paga a taxa. Aí, ó, pronto. Tá vendo? Ó o conhecimento compartilhado. Jaque, muito obrigada, tá? Ajudou a colega que perguntou aí sobre essa questão do IGTV. Ai, obrigada, Letícia. Ai, papai. Desse jeito. Aí, Camila, bom demais também, ó. Recibo de pagamento de autônomo. Gente, essa parte de contabilidade eu delego total, tá? Não entendo praticamente nada, mas enfim. Até porque é outra pegada, né? Então tá tudo certo. Vamos lá. Diego, em setembro e outubro estou dando palestra em 10 lugares. Nossa, que massa! Principalmente em escolas e igrejas com o tema Setembro Amarelo. Super válido. Sendo que todas são de graça. É válido ou pode ser perda de tempo? Não, é super válido. Tá? Você está treinando, melhorando a sua autoridade. Só checa, né, se o público que está lá é um público que pode ser consumidor do seu serviço. E se você está falando disso. Rosane, não tem nada a ver, não são pessoas que teriam condições. De algum jeito, tá, Diego, está servindo para você treinar. Gente, porque assim, fazer palestra de uma forma envolvente, legal, que realmente marque o coração das pessoas, não é algo tão simples, não é algo tão fácil, não é algo tão rápido, exige muito de manejo, tá? E essa colega que é, inclusive, mentora para palestrantes, ela fala muito isso, assim. Às vezes a gente tem um engano muito grande de achar que fazer palestra é estudar um tema e ir lá e falar sobre aquilo. E não é, né? O palestrante profissional, ele tem todo um repertório de situações. Por quê? Porque parte sempre de um princípio básico que eu falo bastante aqui. A gente hoje está disputando muito a atenção das pessoas com todas as outras coisas. É o celular, é o Instagram, é um monte de coisa. Então, às vezes, assim, a pessoa está lá na sua palestra e ela não está prestando atenção em nada do que você está dizendo. E, então, eu acho que tudo isso aí serve também, né? Mesmo que não tenha diretamente hoje um agendamento, mas ainda serve para o seu treino. E eu acho que isso é importante demais. As minhas primeiras palestras, gente, de verdade, eram, sim, um lixo. Depois, hoje eu sinto, assim, que eu tô num nível muito bom para fazer. Claro, tem pontos sempre para melhorar, né? A ideia da palestra profissional é você decorar cada parte da palestra. Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu acho legal, assim, ter instrumento. Igual a colega perguntou sobre script, né? Você tem que contar histórias, você tem que trazer elementos sensoriais mesmo, vídeo, música,
fazer as pessoas, os participantes terem alguma atitude durante a palestra. Tem muita coisa aí no meio envolvida. Aí, Diego, o que, que você pode fazer? Tirar foto, né? Ontem até uma colega perguntou, nossa, eu tirei foto das pessoas. E eu falei um pouquinho disso aí nos stories, né? Respondendo algumas perguntas. Se você acordou com essas pessoas, então vamos juntar todo mundo agora e vamos tirar uma foto. Pá, tirou ali. Teoricamente, essas pessoas que foram lá para tirar foto contigo, elas estão acordando que aquela é uma imagem que está pública. Mas o que eu tenho medo, assim, nos mundos de internet hoje, é a gente ficar tirando foto das pessoas e usar isso e depois a gente ter algum problema, né? Então, assim, você tira... Normalmente, quando eu tiro foto minha em palestra, eu tô aqui na palestra, as pessoas estão aqui me assistindo, a foto tá aqui de trás. Então, mostra só as cabeças, né? Não identifica ninguém ali. Eu acho legal isso. Agora, quando é aquela foto tradicional, vamos todos aqui tirar uma foto... vamos todos tirar uma foto juntos, aquela coisa toda, teoricamente quem vai, ela tá te autorizando a usar aquela imagem ali de uma maneira um pouquinho mais indireta. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque sempre, né? Palestra eu acho que é até um pouco mais tranquilo, mas grupo terapêutico toma muito cuidado, porque tem a questão do sigilo, aquelas coisas todas, que é parte aí do nosso código de ética, né? Agora, vamos pensar o seguinte... Tira foto, filma aí por trás, né, para não mostrar as pessoas. Tudo isso é elemento para você usar na sua divulgação inteligente depois também. Então, vale. Eu acho que nada é por acaso e nada é à toa. A gente só precisa pensar numa estratégia que tenha começo, meio e fim dentro de um planejamento. Se eu consigo fazer isso com planejamento e usar depois, maravilha. Por exemplo, eu já filmei entrevistas de mídia, né, de rádio, que eram rádios assim, que não teriam alcance praticamente nenhum. Mas o fato de ter filmado e ter esse material para mim depois fez muito mais sentido. Por quê? Porque além de divulgar lá, eu estava na rádio, tem a foto, tem outras coisas. E usei isso para mim depois como forma de divulgação inteligente também. Então a gente tem que estar ligado assim, igual por exemplo, vou mostrar para vocês, né, falar para agora. Agora eu tô gravando com vocês aqui e tem uma câmera bem aqui na frente, né, quem começou na live mais desde o início viu. Tem uma câmera aqui que me ajuda a colocar esse conteúdo no YouTube depois. Então, o que acontece? Eu estou fazendo um trabalho que me gera 2 resultados. E a palestra, às vezes, é isso também. A gente está fazendo um trabalho que gera 2 coisas. Então, Diego, filma a sua palestra e tudo isso vai ajudar, tá? Vamos seguir aqui, que eu vi que tem um monte de pergunta. Jaque, comecei com 1, estou tentando aumentar para 2. Show de bola. 2 pacientes, é isso? Ou 2 palestras? A gente está falando mais de palestra hoje, né? Vamos lá, Natália, estou começando nas escolas com uma colega, eles sempre estão de portas abertas. De verdade, quando é gratuito, normalmente tem muito mais facilidade, tá? Carolina, recebo convites para palestras, mas também a tua empresa, geralmente os horários não batem. É um ponto. Às vezes você pensa nisso final de semana. Comunidade religiosa, né, o Diego até citou isso aí, normalmente abre muito para fazer sábado à tarde, sábado à noite, né? Então, é um elemento. Gente, aquilo, né? Sempre pensar na solução. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar alguém ao vivo. Queria tanto falar com alguém ao vivo. Vamos lá, Alessandra, pode ser tu? Vamos ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver. Ah, é a Alessandra mesmo, até a que pediu pra entrar aqui. Fabi, deixa eu ver se ela consegue entrar. Fabi, posso fazer um vídeo me apresentando, explicando a forma que trabalho? Pode, desde que você tenha outros conteúdos que sejam livres de qualquer venda, né? Você tem conteúdo, tá engajando as pessoas de algo que você tem feito, no sentido de ajudar essas pessoas, de colaborar, informando sobre algo. Porque um vídeo institucional, né, que seria mais ou menos essa ideia aí, de uma venda mais direta, sem você ter relacionamento com uma audiência específica, normalmente tende a não funcionar nada. É aquela ideia assim, imagina, você tá passando na rua e para um cara na sua frente e fala assim, quer casar comigo? Você nunca viu um cara na sua vida. Faz o menor sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acha, tá? E assim, Fabi, só pegando um gancho, tá? Não sei se é a sua realidade, não. Mas a gente acha que as pessoas estão imensamente interessadas ou procurando o nosso trabalho. E naturalmente tem pessoas assim? Tem, mas a grande maioria não, tá? A grande maioria não tá, ou não amanheceu hoje, falando assim, nossa, hoje quinta-feira, 26 de setembro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso procurar um profissional. Não, por isso que a gente fala do marketing inteligente, né? Da divulgação inteligente. A divulgação inteligente, você leva conteúdo para a pessoa que desperte nela a ideia de que o nosso serviço é importante na vida dela. Porque naturalmente, por ela mesma, ela não está procurando. Quantas e quantas vezes eu já escutei no consultório de pessoas falando assim, nossa, tem mais de 10 anos que eu sofro com isso.
tem mais de 5 anos. Aí tem gente que quando vai ali, né, caminha, faz anamnese, faz todo o processo e começa a trazer algumas memórias, fala assim, eu sou assim desde que eu era criança e hoje eu tenho 40 anos de idade sofrendo pelo mesmo problema. Então, naturalmente, esse nosso serviço, as pessoas tendem a procrastinar muito. Então, elas não amanhecem, né? A grande maioria não amanhece falando assim, opa, nossa, hoje eu quero pensar em buscar uma ajuda de um profissional. Na grande maioria das vezes isso não acontece. Então, a gente precisa trabalhar esse conteúdo de maneira inteligente. Então, vale a pena, inclusive quem é VDC sabe que tem alguns momentos que faz isso aí. Mas é estratégico, é pensado, é elaborado. E só faz sentido se for um público quente, pessoas que já te conhecem. Porque, pegando esse gancho aí, né? Imagina se você passa na rua e conhece uma pessoa e começa a conversar. Aí você conversa, você conhece, depois, em algum momento, pode ser que isso vire um namoro, para depois de um tempo chegar no casamento. Né? Não é mais ou menos assim? Agora, a gente quer não, já fazer logo, compre agora, faça a sua sessão, como se as pessoas estivessem procurando isso. E naturalmente a grande maioria não está, tá? Ale, meu consultório está muito vazio. E agora, Ale, fazer, qual é a estratégia? O que eu fiz, gente? Ah, eu virei o negócio. Voltou, desculpa. Eu cliquei aqui pra puxar as perguntas e voltou. Pensar o seguinte, qual é a estratégia, né, gente? O que traz gente para o consultório é a estratégia. É pensar sempre em plantio. Porque a colheita vem. Aí alucinei. Quem tá com o consultório vazio, faço o BDC 7 de outubro. Ela que disse. Ai, mas é isso, tá? Eu vejo o seguinte. A gente precisa pensar sempre tá, ok, tem isso aqui, ok, mas o que eu posso fazer para melhorar? Só não desista, tá? Porque é possível sim. É da noite pro dia? Obviamente que não, tá? Nossa, hoje tá tudo pleno. Não. Mas eu acredito muito que daqui um ano, quem começou hoje vai estar contando histórias, ó, muito melhores. E eu vejo algumas alunas aqui e eu tenho certeza plena, do mesmo jeito, né? Ontem mesmo a Fernanda Santana, é Fernanda Santana, eu acho. Eu fiz uma live com ela e ela depois fez uma live comigo e aí a gente trocou algumas experiências aqui. Ela é aluna 1, da turma 1 do VDC. E eu lembro da Fê, quando ela entrou, numa ansiedade, eu ficava, calma, não é assim não, calma. E olha que ela entrou em dezembro, ela participou da primeira turma em dezembro. A nossa live introdutória foi dia 26 de dezembro. Enfim, hoje a menina tá voando, tá? Tem o quê? 9 meses. Se fosse um filho que tinha nascido, olha que massa. Imagina, então assim, é da noite pro dia? Lógico que não, tá? Mas é possível? Lógico que sim. Já que vídeos? Então 1 ou 2 vídeos por semana. Show, parabéns, né? Rosane, estou indo bem devagar quanto às divulgações. Quero estar bem pronta. Ai, meu Deus, olha o fantasma. Olha o perfeccionismo, hein? Gente, ó, uma coisa que eu defendo bastante, tá? E que pra mim, assim, sempre faz muito sentido. Eu sou perfeccionista demais. Eu fiquei 2 anos, os meus 2 primeiros anos, eu não assistia nenhum vídeo que eu gravava, tá? Eu trabalho com o meu marido, então meu marido editava pra mim. Ele editava, ele publicava no YouTube. Eu não assistia nada. Por quê? Porque se eu assistisse, eu ficava assim. E eu até já brinquei, eu tenho um olho que é mais baixo do que o outro. Então isso me incomoda demais. E aquilo, só eu vejo, tá? A maioria, ninguém nem vê que isso existe, mas tudo bem. Eu vejo e tá tudo certo. E aí eu ficava assim, nossa, eu não abri o olho. Nossa, meu olho tá horrível. Nossa, meu cabelo. Nossa, eu não tô maquiada. Nossa, eu não fiz a unha. Nossa, eu falei isso, que absurdo. Então, os primeiros, quando eu comecei, eu falei, gente, eu não posso ver esse negócio aqui. Porque se eu ver, eu fico com essa sensação. Outro ponto que me atrapalhou muito no começo, eu fazia vídeo pensando no que os meus colegas psicólogos iriam dizer sobre aquilo que eu estava falando e que se eles iriam entender que o que eu estava falando era certo ou não. Tô falando de ansiedade, tá? E aí, isso me atrapalhou muito. Até cair pra mim uma ficha que fez toda a diferença. Eu não gravo vídeo falando para profissionais. Eu gravo vídeo falando para pessoas que precisam do meu serviço. E isso mudou. Outra coisa, eu tinha muito a ideia da síndrome do impostor. E que fala o seguinte, que a gente nunca tá pronto, que sempre tá faltando alguma coisa. E sempre nessa ideia de que eu tô falando algo que será que é isso mesmo? Será que não? Será que é? Será que não é? E isso foi só atrapalhando e fazendo com que o meu processo demorasse muito mais tempo do que aquilo que eu precisava. Por isso que, eu não sei qual que é o seu nome, né? Se é Cácaris, é isso? Cuidado, tá? Esse estar bem pronta, às vezes é fruto do perfeccionismo. E lá fora, aqui, ó, lá fora, no nosso mundão aqui,
Tem um monte de gente sofrendo. Nesse momentinho aqui, gente, ó, 9h30 da manhã, tem gente pensando em suicídio, tem gente pensando em agredir o outro, tem gente pensando que a vida não faz sentido, tem gente sofrendo crise de pânico, tem gente sofrendo porque quer terminar relacionamento, tem pai agredindo o filho, tem filho agredindo o pai, tem gente com os mil diversos problemas e que a gente tem a oportunidade de intervir e ajudar. Então, cuidado com esse bem pronto aí, porque bem pronto a gente não tá nunca, tá? Ai, isso aí, Jaque, lembrei aí que era da questão do vídeo, né? Apesar de ter experiência com palestras, algumas já agendadas, porém tenho dificuldade de fazer marketing pessoal. Aí é trabalhar sua autoconfiança, tá? E você sentir o quanto você, de algum jeito, realmente acredita no que você faz, no que você ensina. Acho que vale muito a pena. Tarla, é isso? É interessante se apresentar na primeira sessão com o cliente, falar da formação e especialização que eu tenho em tempo de atuação. Isso de uma maneira muito sutil, sim, tá? Mas isso não é o mais importante para ele. Agora, tá, é o paciente que já está no consultório. Às vezes pode ser que sim, por exemplo, digamos que você trabalhe com questões psicossomáticas e você fez uma pós, inclusive tem uma aluna nossa que é a realidade dela, e você fez uma pós no Albert Einstein. Às vezes faz sentido, entendeu? Poxa, é um hospital referência no mundo, a pós é conhecida em vários lugares, isso aumenta a percepção de autoridade para ele. Agora, ficar lendo currículo, nossa, fiz pós isso, fiz pós naquilo, porque a gente tende a ter, né, vários e vários cursos, normalmente não ajuda muito. O que você tá ali na primeira sessão, eu acho que o foco da primeira sessão, gente, é vínculo. Então, também tem que tomar cuidado, assim, para ele não entender que você quer ser estrela demais, tá? Isso aqui dá pra fazer, Tarla, mas tem que ter a medida certa, tem que ter muita sabedoria em fazer, tá? Porque eu acho que o que faz uma pessoa continuar conosco, na grande maioria das vezes, é técnica, é teoria, é o plano de tratamento. Claro que você precisa fazer, nós somos profissionais, mas também tem que tomar cuidado aí com essa questão da construção do vínculo, que pra mim é o foco principal de uma primeira sessão, né? É apresentar o nosso trabalho e fazer a vinculação. E trazer para aquelas pessoas ali esperança, né? De pensar assim, nossa, eu quero continuar, ok? Vamos lá. Giovana, Rosane, suas primeiras palestras não foram tão boas quanto você mesma disse. Isso não queimou o seu filme de alguma forma? De jeito nenhum. Pelo contrário, queimaria meu filme eu ficar esperando 1000 anos para começar até eu me sentir pronta o suficiente. Muito pelo contrário. A gente precisa entender isso, tá? Com essa ideia de... Tem um colega de marketing digital que ele fala o seguinte. Quando a gente pensa, se eu gravei o meu primeiro vídeo e eu não tive vergonha dele... Se eu fiz a minha primeira apresentação e eu não tive vergonha dela depois, é porque ela demorou demais. E eu perdi muito tempo. Então, pra mim, é basicamente isso, tá? Então, assim, Giovana, a gente tem que tomar cuidado com essa necessidade de ter segurança plena. Você tem que ter um mínimo de segurança para fazer, um mínimo de controle para lidar com aquele frio na barriga. Mas eu entendo que se você se arrisca... e faz e consegue melhorar depois, é muito melhor do que ficar com essa ideia de pensar, elaborar e só ir quando tá pronto. Porque quando isso acontece, normalmente você perdeu um tempão antes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E pra mim, né, e como uma pessoa perfeccionista e exigente, eu acho que não foi tão boa. Mas também aconteceu um outro fenômeno. Eu comecei a fazer e comecei a receber um monte de convites para fazer outras. O que me dá a entender que não foram tão ruins assim, mas pra mim, pro meu parâmetro, que é lá em cima, hoje eu olho e eu sei que não foi tão bom. Do mesmo jeito os vídeos, meus primeiros vídeos eu olho e falo, meu Deus, né, horrível. Mas são os vídeos que eu tenho mais visualizações e que mais gente me pergunta. Essa semana eu até publiquei aqui nos stories, uma moça que me mandou segunda-feira falando, assisti o seu vídeo no YouTube, fui indicada pra fazer terapia, ok. Te achei no YouTube, comecei a assistir seus vídeos e gostei. Quanto é a sua sessão? Como é que funciona o seu trabalho? Aí eu falei, olha, YouTube, né? Tá aí, gente, que maravilha. O negócio continua funcionando pra mim. Então, assim, perfeito não vai estar. Ponto pra melhorar, todo mundo tem em algum ponto. A gente só não pode ficar esperando demais. Então, pra mim, Gi, o que importa é isso, assim. É não esperar demais pra ficar pronto. Porque de algum jeito isso faz diferença, tá? Oi, Carol, turma 6, que lindo. Raquel, Rosane, estou pensando em trabalhar com o nicho de relacionamento e autoestima. Aparento ser mais nova do que sou e às vezes, sinto que isso me atrapalha. Você tem alguma dica? Raquel, tenta se conectar com pessoas que sofrem por essa questão de relacionamento e autoestima que estão dentro da sua faixa etária. Isso para elas provavelmente não vai ser tanto problema. Agora, digamos que você apresenta aí ter 20 e poucos anos e você está se posicionando como uma mulher de 60 que tem problema de autoestima em relacionamento. Com certeza, sim.
Não vão ser todas, mas você vai sentir um pouquinho mais de resistência. Mas eu até estava falando sobre isso com uma mentorada aqui, uma aluna VDC, na verdade, que eu estava fazendo consultoria. Ela é super jovem, uma menina muito bonita, acho que ela deve ter 22 anos, 23 anos, e ela teve uma sacada gênio. Ela trabalha sobre relacionamento afetivo, isso ela entendeu dentro do processo do VDC, incluindo aí a questão do nicho, e ela está se posicionando para adolescentes que tenham isso. Adolescentes que de algum jeito estão vivendo as primeiras relações amorosas, estão sofrendo por questões de autoestima. E ela falou que depois que ela começou a se posicionar, ela saiu, inclusive a história dela é linda, eu vou apresentar em algum momento para vocês. Ela saiu, ela é recém-formada, né, até pela idade dá para vocês entenderem. Ela saiu de 1 para 8 pacientes em questão de 40 dias. Então, assim, é maravilhoso. Por quê? Porque ela está se posicionando para o público certo. Então, eles conectam muito com ela, porque ela está perto da realidade deles. Então, Raquel, eu começaria a pensar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Isa, eu sou sozinha, edito, posto tudo, a família não me apoia em tudo. Firme e forte. Isso aí. Se tem, tá bem. Se não tem, gente, não é, a gente vai fazer. E vai fazer até dar certo e tá tudo bem. Ai, vamos lá. Carolina, sou formada desde 2011 e me sinto uma aprendiz assistindo suas aulas. Que linda. Fazendo os desafios e morrendo de vergonha. Mas tá fazendo, menina. Isso que importa. Ontem fiz a palestra de a pesquisa de mercado. Acho lindo demais ver vocês fazendo isso. Sabe por quê? Porque isso mostra movimento, tá? Que lindo, Carol. Parabéns. Não é fácil mesmo não, gente. Se fosse fácil, todo mundo tinha resultado. Se fosse fácil, ninguém tava com a agenda vazia. Se fosse fácil, ninguém tava sofrendo, tava tudo certo, tava tudo pleno. E não é, né? Agora, é possível? É. Seguir um passo a passo vai te ajudar muito? Vai, né? Quem é BDC sabe, tem todo o passo a passo lá dentro. Então, quando você consegue executar um passo a passo estruturado e logicamente testado, né? É algo que eu já fiz, eu sinto, isso dá mais certo, isso não dá, isso dá, isso não dá, tá mais elaborado, facilita. Vamos lá. É isso? Eu também tenho um olho mais baixo que o outro e ficava pensando assim mesmo, tá vendo? Gente, é só a gente que enxerga essas coisas. Ai. As minhas amigas de olho mais baixo. Ai, tá bom, olha só. Tatilene, só você enxerga isso. A Tarla também diz que tem um olho mais baixo que o outro. Gente, eu tenho, de verdade. Eu vejo isso. Tem época que parece que tá melhor e tem época que não. Sei lá. Vamos lá, Raquel, isso é verdade. A gente tem muito medo de julgamento dos colegas, desse jeito. E a gente fica com isso. E a gente começa a colocar a objeção, tá? E assim, de verdade, eu tô vendo aqui, só pra gente acelerar um pouquinho o pausa do tempo. Eu vejo que, eu sou mais velha e tenho dificuldade porque eu sou mais velha. Eu sou mais nova, tenho dificuldade por mais nova. A gente precisa entender o seguinte, tem coisa que não muda. Sua idade não vai mudar, sua aparência física não vai mudar. A inteligência é como é que eu uso isso a meu favor e saio desse movimento de que eu acho que isso me prejudica. E pra mim tá sempre ligado a posicionamento. Então, eu sou muito jovem. Eu sinto que as pessoas têm resistência com isso. Então, quem tem facilidade de lidar com isso? Normalmente vão ser pessoas parecidas contigo. Então, se você consegue entender e se posicionar para um público que tem a ver com a sua faixa etária, vai te facilitar demais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Lá no comecinho, eu formei com 23, né? E aí eu lembro que eu cheguei uma vez para atender, eu fazia até clínica social, que era da pós-graduação que eu fazia. Chegou uma senhora pra mim, se eu não me engano, ela tinha uns 54, 55 anos. Ela olhou pra mim e ela falou que ela ia embora, porque eu tinha idade pra ser filha dela, que eu nunca na vida ia entender os problemas dela. E tá tudo bem. Na época eu fiquei frustrada, fiquei chateada, fiquei. Teve uma época, gente, que eu fiquei tão neurótica com isso, que eu comecei a usar óculos, sem precisar, tá? Pra me dar a aparência de intelectual, de nossa, eu sou inteligente demais, olha só. Bobeira, isso não muda nada. Agora, quando a gente se posiciona, tem clareza, sabe com quem você quer falar e usa isso a seu favor, voa, é isso que importa, tá? Lembrando que, só para finalizar isso, a gente não tem que estar sempre, então eu só posso ajudar mães se eu tiver filho? Não, mas se eu tiver filhos e quiser ajudar mães, meu posicionamento vai ser muito mais fácil. É outra realidade, entendeu? A gente tem que pensar sempre estratégico, é usar o problema para ser solução. Simples assim. Vamos lá. Dailis. É isso? Quero trabalhar com orientação vocacional, mas não tive busca de jovens e adolescentes. O que fazer? Se divulgar para eles e buscar ajudar. É isso que tem que pensar, tá? É aquilo. Você tem um serviço. Primeiro, orientação vocacional é uma coisa que as pessoas têm um entendimento muito errado, tá? De verdade. Eu atendo quem quer fazer vestibular
E uma das coisas que eu pergunto é isso. Você fez? Ah, quer fazer medicina, tá? Como é que você chegou nessa conclusão? Ah, eu fui, a minha família, meus pais, a ideia de que medicina é bom demais, aquela coisa. E eu fui lá na internet, fiz aqueles testezinhos lá e deu que era saúde, que era biológicas. E eu achei que falei, pronto, tá tudo certo. Então, no inconsciente desses adolescentes, ainda tem muito isso, tá? Quem quer se posicionar nesse mercado tem que educar as pessoas para a importância desse serviço. Não é, de novo, não é aquela coisa assim, ah, a pessoa amanheceu hoje, tá lá no, hoje tá até mais cedo, né? Tá no 9º ano, no 1º ano, e ela fala assim, nossa, eu quero fazer orientação profissional com psicólogo. Não, tá? Até porque os sites hoje estão concorrendo contigo. Então, você precisa fazer o quê? Posicionamento inteligente, levar conteúdo, educar essas pessoas para a importância desse serviço. Quando você faz isso, você aumenta a sua procura. E, logicamente, vender você nisso, né? Suelane, é isso? Suelane, caramba, eu fico pensando nas minhas postagens. Penso que os meus colegas, esses professores vão pensar sobre as minhas postagens. É isso, esquece eles. Eles não vão pagar o seu serviço, eles não vão pagar suas contas, eles não vão pagar o CRP que vai vencer no final do mês se você fez parcelado. Não vão, tá? E outra, eles têm o trabalho deles, a gente respeita. Eu sou muito grata a todos os meus professores, os meus mestres, todos, admiro demais. Mas o que a gente precisa pensar é em quem está sofrendo. E quem está sofrendo é que precisa do que a gente fala, tá? Já que o meu está travado, não sei se respondeu minha pergunta de site com domínio próprio. Já que eu não vi essa pergunta, tá? Repete de novo aí pra mim, por favor. Suelane, medo. Ah, que linda, Ana. Minha primeira live foi ontem, que lindo, fico tão feliz. Ai, show. Carolina, acho que esse excesso de currículo demonstra insegurança. Eu acho que não, tá? Assim, insegurança não seria um ponto, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra pessoa não falar assim, gente, é igual palestra de faculdade. Quando eles começam a ler, e eu já vivi isso, tá? Uma vez eu fui fazer uma palestra na Unip aqui sobre ansiedade para quem ia apresentar o TCC. E aí me colocaram com mais outros 2 colegas, 2 pessoas, não era psicólogo não, de outras áreas. E eles, na faculdade, eles têm muito isso. Aí eles ficaram, sei lá, uns 10 minutos só lendo o currículo das pessoas. Pós-graduado em não sei o que, curso não sei do que, apresentação não sei do que. Gente, eu acho aquilo chatíssimo. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é claro, né? Cabe em alguns lugares, cabe em outros. Tem que adequar. Então, se você vai fazer palestra técnica, tem que ser técnico mesmo para profissionais. Se o que importa para essas pessoas de hospital, de carreira, é a técnica, faz técnica. Mas se for gente comum, da vida real, assim, do dia a dia, que é 99% dos nossos pacientes, aí tem que ser fluido, né? Uma comunicação simples, leve, sem ficar com essa ideia, porque para a pessoa, ela quer saber que você estudou? Quer. Mas para ela o importante é você se conectar com ela e mostrar para ela que o problema dela tem solução e que você pode ajudá-la nisso. Simples assim, tá? Eu tô no consultório desde 2006, né? Já falei para vocês. Eu nunca tive um paciente que falou assim, me mostra aí o seu diploma de pós-graduação. Nada. Nunca tive um paciente que me falou isso. Que me pergunta sobre linha teórica, nossa, eu posso contar no dedo da mão, de uma mão, quem já me perguntou isso. Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa comum, ela é diferente desse ambiente aí de faculdade, tá? Vanessa, te entendo? As perfeccionistas de plantão aí. Eita. Deixa eu ver aqui. Dailis, primeira vez que eu te vejo aqui, sinto também vergonha, tô saindo encorajada. Isso aí, que lindo, gente. Amália, aprendendo demais. Aluna BDC, eu vejo essas perguntas lá, Amália, que linda. Show. Ó, tá começando por aquilo que você tem mais facilidade, é isso que importa, tá? Muito bom. Ó a Amália falando aí também que tem um olho mais... Gente, será que eu não estou só sair terapeutizada dessa live? Tem um monte de gente aí que tem um olho mais baixo que o outro. Ai, tá quase um grupo de compartilhamento, né? Ai, muito bom. Oi, Débora, tudo bem, lindona? Adoro te escutar, pergunta... que linda! Perdi a vergonha de fazer vídeos, concordo com você. Nunca sairá sem perfeito. Gente, não vai. E se a gente ficar esperando, a gente tá perdendo tempo. E quando a gente perde tempo, é uma coisa que eu falo demais pros alunos aqui, chamando responsabilidade pra gente, tá? As pessoas lá fora estão morrendo, as pessoas lá fora estão destruindo a vida delas e a dos outros, e a gente tá aqui egoísta, pensando o olho tá mais baixo. Ai, não pode, entendeu? As pessoas estão lá. Imagina quantas pessoas nesse momento estão pensando em suicídio. Quantas pessoas nesse momento precisam de alguém que fala, não, vamos caminhar junto, vamos trabalhar isso, vamos melhorar X, vamos melhorar Y. Elas estão precisando disso, tá? Então, por isso que a gente tá aqui, ó. Mesmo
aquilo, né? Mesmo com as vergonhas, com os medos, com as inseguranças, faz, né? Faz. Faz com frio na barriga, faz com medo, faz com o olho mais baixo que o outro, faz com o cabelo que não tá do jeito que você quer. Faz. É isso que importa. Vamos lá, Cláudia, quando a pessoa nos procura com interesse em fazer psicoterapia e pergunta como funciona o seu trabalho, você precisa fazer o seguinte, você precisa mostrar, primeira coisa, né? Você precisa saber o que essa pessoa está procurando. Segundo, mostrar os benefícios do seu trabalho. Segundo, apresentar as suas experiências. E por fim, falar os entregáveis, né? Que é que horário que você atende, como é, preço, essas coisas mais básicas. Mas resumindo, é mais ou menos isso, tá? Renata, Rosane, sou da turma atual. Ah, que linda, turma 6, seja bem-vinda, eu tô amando. Gente, essa turma 6 tá com energia lá em cima, fico tão feliz. Todas têm, né? Todas. Mas eu gosto muito, assim, desse movimento da chegada, porque é aquilo, né? Foco, vai fazer diferença. Vamos lá. Deixa... Ó, eu acho que eu vou responder mais 2 perguntas aqui só por causa do tempo. Mas vamos lá. Vanessa, eu não me identifico muito com a clínica, ser terapeuta. Tenho um perfil de criatividade para intervenções grupais e orientação profissional. Mas ainda não me posicionei em relação a esse nicho. Vanessa, lindo isso, tá? Porque assim, pra mim, o atendimento individual, ele é um serviço, né? Eu não trabalho só com atendimento individual, eu tenho várias outras coisas. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho como clínica, ele envolve vários tipos de serviços, várias oportunidades de serviços. E isso que você falou aqui é um deles, né? Então, grupo, orientação, grupo de desafio, grupo terapêutico, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Já fui insegura com a idade até entender que as pessoas não dão a mínima pra isso. Verdade plena. Você é psicóloga, é suficiente para ajudar a pessoa mais velha com aquilo que você fala. De verdade, eu concordo com você. Eu só acho que também é mais fácil quando a gente consegue fazer aquele movimento que eu falei lá no início, principalmente quando a gente tá inseguro, tá? Deixa eu ver aqui, responder só mais a Renata, só por causa de tempo, tá? Minha ideia é focar no meu trabalho com mulheres, mas como posso me posicionar em relação a esse nicho sem fechar demais, para não parecer que não atendo homens? Você pode fazer assim, e mesmo assim, Renata, homens vão te procurar. Exemplo básico meu, eu não atendo criança, mas não tem nenhum lugar meu, né, de divulgação, nem vídeo, nem lugar nenhum, que eu fale assim, meu trabalho é específico para mulheres adultas. Não, a minha linguagem vai dizendo isso, né? O jeito que eu falo, a forma que eu falo, as histórias, tudo compõe, vai falando disso. Mas eu atendo homens, fato, chega pra mim. E eu não atendo criança, mas direto, toda semana tem alguém me perguntando aqui sobre atendimento infantil. Quer dizer, a sua divulgação, ela tem que ter um eixo, mas você precisa saber que existe um efeito colateral disso. Aí, por exemplo, eu não atendo por opção. Quando a pessoa entra em contato comigo, eu encaminho e falo que eu não atendo criança, mas não tem nada na minha divulgação que fala que eu atendo ou que eu não atendo, entendeu? Então existe sempre um efeito colateral. E cuidado com isso, gente, nicho não fecha nada. Nicho só direciona uma comunicação. Mas o que vai acontecer no efeito colateral disso, você é que decide se você quer atender ou não. Até porque pode ser que você direcione aqui a sua comunicação para uma outra coisa e várias outras aqui começam a compor. E eu acho que isso é maravilhoso, desde que a gente tenha clareza. Só precisa ter clareza. Eu quero atender, eu tenho manejo suficiente para atender, tenho recurso, tenho técnica para atender. Nicho é só para direcionar a comunicação de divulgação. O restante tá tudo certo, não fecha. Ok, gente? Ó, eu vou dar uma olhadinha nas que ficaram depois aqui. Eu acho que tem muita coisa importante aqui. Muita gente colocou muita coisa boa. Eu fico feliz em contribuir, tá? De verdade mesmo. Deixa eu só responder aqui a questão da periodicidade de vídeo. Começa com 1 por semana e depois passa para 2, chega aí em 3, é uma quantidade boa. Mas no começo, põe aqui, ó, 1, tá? E depois vai crescendo isso com o tempo. Diego, você acha interessante ter um perfil de Instagram profissional e outro pessoal? Pode misturar tudo, é bom ter um profissional. Você deve ter profissional, porque o perfil profissional te dá a oportunidade de fazer a divulgação com anúncio pago, tá? E é uma estratégia fundamental para quem quer crescer de verdade. Eu acho legal você separar aquilo que é amigo, parente, porque amigo e parente, gente, só vai entrar para te dar opinião ruim, tá? Nossa, você falou aquilo no vídeo. Eu acho que a gente fica mais leve quando a gente sabe que não tem pessoas que a gente convive no domingo vendo que a gente está postando profissionalmente, porque é cheio de julgamento. Mulher, né? Assim, pegando um gancho aí, Diego.
Mulher tem muito isso, assim, grava um vídeo, ai, vou mostrar para minhas amigas. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque a sua amiga vai prestar atenção no seu cabelo, na sua pele, no seu olho torto, no seu olho baixo. E ela não precisa do que você tá falando, então ela não tá preocupada com o que você tá falando. E é muito ruim isso, tá? Então, eu gosto da ideia de separar. Aí vocês podem perguntar assim, Rosane, mas eu devo colocar alguma coisa pessoal minha no perfil profissional? Se você entender que isso vai colaborar para o seu posicionamento, sim. Final de semana, por exemplo, nos meus stories, eu coloco coisas da minha vida. Família, às vezes uma coisa da minha filha, dos meus filhos, tô saindo. Alguma coisa muito sutil, muito básica, um passeio, uma viagem. Porque, gente, atrás da profissional existe um ser humano. E existe essa conexão, mas tudo estratégico, tudo pensado. Você só precisa ter coerência se o que você está postando, lógico, né? Não postar nada que seja político, ligado a uma ideologia, porque isso sempre vai te gerar muito mais problema do que qualquer outra coisa. Mas para que as pessoas vejam o seu lado humano, vale a pena postar algumas coisas. Não é o foco, né, do seu conteúdo, mas vale a pena postar algumas coisas que sejam da vida pessoal também. Mas se você quer interagir com as pessoas, seus familiares, seus amigos próximos, quer colocar, sei lá, mulher, foto de biquíni, coisa assim, cria tenha o seu perfil pessoal lá, totalmente livre, de preferência que não seja público, nada disso. Fosse fechadinho lá só para quem você quer que veja as suas coisas, suas questões aí da vida pessoal. E tenha o profissional também. Ok, gente? É isso. Ó, pra vocês aí. Beijo. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais.